Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai responder a seguinte pergunta: VDRL é um teste para sífilis? Assista o vídeo até o final e a gente vai fazer alguns comentários com relação a esse questionamento. O VDRL foi um teste desenvolvido na década de 40 pelo grupo de Harris e seus colaboradores. Eles estavam na tentativa de desenvolver um teste com relação à infecção sifílica e conseguiram padronizar uma reação que estava associada à infecção sifílica. E essa sigla VDRL significa, em inglês, Laboratório de Pesquisa de Doenças Venéreas. Essa nomenclatura é associada ao laboratório onde foi desenvolvida a técnica, certo? Então o VDRL, quando a gente olha nos manuais, nos textos, nos artigos científicos, essa técnica foi desenvolvida em 46, só que já houve algumas atualizações e evoluções do procedimento que foi iniciado lá em 1946. Quando a gente olha a bibliografia relacionada a esse teste, a gente percebe logo que ele é determinado como um teste não treponêmico. Então ele é um teste que originalmente é utilizado para detectar uns anticorpos que podem estar presentes durante a infecção sifílica. Esses anticorpos receberam o nome de reagina. Então essas reaginas, elas são anticorpos detectados durante a infecção sifílica. Por quê? Porque são anticorpos principalmente contra alguns constituintes da bactéria Treponema pallidum, por exemplo, a cardiolipina e a lecitina. Então, a lógica é, quando eu tenho muita bactéria Treponema pallidum circulando no meu corpo, eu aumento a quantidade de secreção de anticorpos contra esses principais antígenos existentes lá no Treponema pallidum, que é a cardiolipina e a lecitina, por exemplo. Então, no reagente que é utilizado para fazer o teste do VDRL, eu tenho uma solução contendo cristais de colesterol sensibilizados com cardiolipina e lecitina. Porém, esses antígenos não são exclusivos do Treponema pallidum. Então existe cardiolipina no nosso corpo, em alguns tecidos, e existem esses anticorpos produzidos em pequenas concentrações também de forma normal no nosso corpo. Então, fica complicado nós profissionais de saúde utilizarmos esse termo. Vamos fazer VDRL, que é um teste para sífilis. Por quê? Porque existe VDRL reagente em situações que não estão associadas por sífilis. Por exemplo, em algumas doenças autoimunes eu tenho lesão tecidual, exposição de cardiolipina na corrente sanguínea ou no tecido e a elevação da concentração desses anticorpos anticardiolipina. Durante a gestação é possível a gestante ter um VDRL reagente, baixas concentrações, porém não tem nada a ver com a sífilis. Idade elevada, alguns indivíduos com a idade a partir dos 60 anos, ele pode ter um resultado reagente no VDRL, isso não está associado com a sífilis. Então, o comentário que eu quero falar aqui para vocês com relação a essa questão é que hoje os pacientes têm muito acesso às informações disponíveis na internet. E isso descontextualizado pode trazer problemas. O indivíduo pode ter um VDRL reagente em baixos títulos e isso não está associado com a sífilis. Pode estar associado com outras condições clínicas do indivíduo. Uma das mais comuns são questões relacionadas à autoimunidade. Por quê? Porque no VDRL, o anticorpo detectado anticardiolipina ou o antilecitina, ele é produzido no nosso corpo em outras situações. A cardiolipina não é um antígeno exclusivo do Treponema pallidum. Uma ação similar a falar que o VDRL é um teste para a sífilis é, por exemplo, falar que o hemograma é um teste para leucemia. É possível a gente falar que o hemograma é um teste para leucemia? Não. Ele traz uma informação importante. Se um paciente tiver leucemia e ele faz o hemograma, pode ser que esse seja um teste extremamente importante para lá na frente fechar seu diagnóstico da leucemia. É igual ao VDRL. Ele é um teste não treponêmico. Ele é um teste extremamente interessante para auxiliar no diagnóstico da infecção pelo Treponema pallidum, na sífilis. Porém, eu não posso dizer que ele é um teste para sífilis, porque ele pode dar positivo em outras situações. Um outro exemplo, o sumário de urina. Eu posso dizer que o sumário de urina é um teste para disfunção renal? Ele pode dar uns indicativos que auxiliam no diagnóstico de uma doença renal.
porém ele não é um teste para mostrar doença renal. Então vamos tomar cuidado quando a gente fala de VDRL, porque a gente pode causar problema com os pacientes. Ele é um teste excelente, fácil, simples e pode ser feito em praticamente todos os laboratórios. Porém, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai emitir o laudo do VDRL e quando a gente vai falar sobre o resultado de VDRL, principalmente para os pacientes. Ele é excelente como método de triagem, de forma geral, para a infecção sifílica, e ele é muito bom para monitorar o tratamento. Ele está muito associado em casos de infecção ativa pelo treponema pálido. Quanto mais bactérias circulando, maior vai ser o título do nosso VDRL. Essa é uma via de regra. Claro que isso pode variar de paciente para paciente. Quando o tratamento está fazendo efeito, reduz a carga bacteriana e a tendência é que os títulos do VDRL reduzam paulatinamente. Ok? Mais uma situação aqui interessante. A sífilis ela pode ser dividida em fases ativas e em fases de latência. Então eu posso ter a infecção pelo treponema pálido em fases ativas, sífilis primária, secundária e terciária, e entre elas eu tenho fases de latência, onde a concentração da infecção ela é reduzida. Então, nesses casos, por exemplo, o VDRL pode dar não reagente. Durante a sífilis latente pode dar não reagente. Durante a sífilis terciária pode ser que eu tenha um VDRL também não reagente, a depender da concentração de micro-organismo. Eu tenho sífilis na fase secundária. Na secundária, principalmente, o VDRL dá títulos elevados, mas principalmente na sífilis primária ou na sífilis terciária, ou nos estágios de latência, que são intervalos entre essas fases, eu posso ter um resultado de VDRL não reagente. Então, nesse caso, eu tenho uma infecção e o VDRL pode dar não reagente. Ok? Espero que tenha ajudado a entender essa questão e leve em consideração isso. O VDRL é um teste considerado não treponêmico. É extremamente interessante para auxiliar o diagnóstico de paciente com sífilis, porém, ele não pode ser considerado, na minha visão, ele não pode ser considerado um teste para sífilis, já que ele não fecha o diagnóstico definitivo. E, inclusive, em algumas fases da infecção sifílica, eu posso ter um VDRL não reagente.